Quem manda no Brasil? O STF definiu que até 60 gramas de maconha não caracterizam o tráfico. Não é à toa que o PT perde adeptos e aumenta a repulsa ao presidente Lula, porque cada vez mais a esquerda se fecha numa visão da sociedade que não existe mais. Nós temos hoje um presidente da República que foi julgado em 3 instâncias por 10 juízes diferentes, por desvio de recursos públicos, por corrupção, por formação de quadrilha, enfim, por corrupção passiva. E esse cidadão hoje teve todas as ações que permitiram a sua prisão anuladas e hoje é presidente da República. Caso o PL não consiga reverter essa inelegibilidade e esse consórcio de governadores indique o nome de Tarcísio, o PL apoiaria o Tarcísio? O Lula realmente é uma perplexidade. Discutir economia com o PT é como jogar xadrez com um pombo. Fala pessoal, quero deixar uma entrevista bacana com o senador Rogério Marinho, um cara muito inteligente, e aqui ele vai falar sobre esse desgoverno Lula que aí está. Ele vai falar de forma clara, de forma muito inteligente. Eu gosto muito desse senador. Ele é um grande aliado de Bolsonaro. Ele vai falar sobre as eleições de 2026. Caso o Bolsonaro não venha, já existe segunda opção. É porque nós não estamos muito por dentro. Mas o senador já sabe já. E ele vai falar de tudo isso. Vai falar sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Que quer mandar no país, e você sabe muito bem quem é. Aqui ele vai falar sobre essas questões e vai falar sobre os rumos da economia e falar muito sobre o Brasil. Quero deixar essa entrevista completa aqui para vocês conferir. Antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil, tem um link lá no primeiro comentário fixado e aqui na descrição, uma aula totalmente gratuita, passo a passo, te ensinando a ganhar em dólar aqui na internet através da plataforma do YouTube. Mas antes, vamos assistir esse conteúdo, já já nós voltamos. O STF definiu que até 60 gramas de maconha não caracterizam o tráfico. Talvez os ilustres representantes do STF não tenham feito a conta da maneira adequada. 60 gramas são mais de 100 cigarros de maconha. Então, se alguém é usuário e tem a necessidade de andar com 100 cigarros de maconha no bolso, certamente é uma exceção que pode ser tratada como exceção, né? Mas não é uma ação normal, né? E veja, se você naturaliza essa situação e mantém como crime a produção e a comercialização, me parece que há um lapso evidente. Como é que você pode dizer que não é crime ter, mas é crime produzir e comercializar? Como é que vai chegar nessa mão aqui? Só vai chegar pelo ilícito, pelo crime. Nós que somos conservadores, e eu falo de um espectro importante, né, que hoje existe dentro do parlamento brasileiro, conservadores de direita, porque existem conservadores de esquerda, de centro, né? Ser conservador não é propriamente uma filosofia política, é uma visão de mundo, né? E bastante mutável, inclusive, ao sabor da própria dinâmica e da conjuntura da vida em que nós vivemos, né? Então, nós que defendemos esses princípios, acreditamos que existe uma moralidade nos atos públicos, na forma como se administra um país, como a justiça é proporcionada à sociedade, e valores que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, que são caros para todos nós. Por exemplo, a diferença entre o certo e o errado. Então, se alguém roubou, se apropriou dos recursos públicos, né? Se alguém confessou que malversação, que cometeu atos de corrupção, delatou parceiros, contou detalhes a respeito da maneira como se comportou, devolveu centenas de milhares de reais, e de repente tudo isso é apagado por uma questão formal que só é arguída 5 anos após os julgamentos que ocorreram. Então isso causa espécie, causa preocupação. Mas eu preciso te perguntar, quem manda no Brasil? Quem manda no país? Aí ele disse a tal da governabilidade, né? Que é uma palavra feia, né? Não é o presidente, não é o parlamento, não é as pessoas de dinheiro, e hoje no caso talvez o judiciário, mas é a tal da governabilidade, que é uma conjunção de vários aspectos aí da administração. Mas no Brasil atualmente, né, nós estamos vendo claramente que há uma hipertrofia, um desequilíbrio entre os poderes da República, né?
nós somos, de fato, de acordo com o espírito da Constituição e a vontade dos brasileiros, uma democracia liberal. Uma democracia liberal que pressupõe que todos têm o direito, né, de se expressarem de forma livre, desde que dentro do que preceitua a legislação, não ultrapassando o direito dos outros. E na hora em que você ultrapassa de forma mais belicosa ou imprudente, existem instrumentos dentro do Código Penal que permitem esta moderação, né, que é a calúnia, a difamação, a injúria. Então nós estamos vendo no Brasil um momento em que o judiciário se agigantou, se hipertrofiou, e os ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos vários deles, se sentem no direito de falarem a respeito da política, de políticas públicas, né, de posicionamentos ideológicos, né, de interferirem nas ações do legislativo. Então, hoje no Brasil, nós temos um grande desafio, que é a retomada da normalidade democrática, fazendo com que cada um dos poderes possa voltar ao que determina a nossa Constituição, em cima dos preceitos filosóficos, né, de Montesquieu, né, da harmonia e independência dos poderes e a moderação recíproca entre eles, e não de uns sobre os demais. A vontade de um único juiz não pode se sobrepor ao sentimento corroborado, confirmado e validado de um conjunto de parlamentares da Câmara e no Senado, através de todo o rito, né, que proporciona a aprovação de um projeto de lei, que caso haja alguma arguição de inconstitucionalidade, que ela possa ser validada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e não apenas por um único representante. Não. O regime de exceção que se instalou no país, em que um ministro do Supremo Tribunal Federal é um xerife no país, porque ao mesmo tempo que ele julga, ele é vítima. Ao mesmo tempo que ele julga, ele provoca a própria justiça, porque ele faz às vezes do Ministério Público, ou desconhece a ação do Ministério Público, né, que deveria ser o condutor do processo, no sentido de fazer as provocações ao judiciário, né? A justiça deveria ser inerte, ser provocada, né? As autoridades policiais são escolhidas por esse ministro. As sentenças prolatadas, muitas delas em segredo de justiça, em alguns casos ultrapassam a própria legislação, multas exorbitantes, né? Sentenças exageradas, interpretações que dizem muito mais respeito ao sentimento do juiz do que a letra da lei como nós conhecemos. A questão da anistia, né? Porque nós consideramos que não houve golpe no dia 8 de janeiro. Houve uma baderna que ou foi consentida ou houve uma inércia e uma inépcia, né, do aparelho policial que permitiu que a baderna ocorresse, né, e da própria guarda presidencial. Existem histórias mal contadas sobre as câmaras do Ministério da Justiça, do hoje ministro do Supremo Tribunal, o Flávio Dino, que estava lá na esplanada do Ministério nesse dia. E toda aquela baderna está se vindo para justificar a continuidade de um estado de exceção que já dura quase 6 anos no Brasil. Tá? Então, me pareceu que foi muito conveniente o que ocorreu, né? Porque nós reprovamos sobre todos os aspectos a barbárie, a depredação, né? Impedir o direito de vida das pessoas. Não é a prática, não é a forma como a direita tem agido no país, pelo contrário. Então é evidente que os excessos que ocorreram ali são muito mais fruto, né, da inépcia, da dissídia, da incompetência daqueles que deveriam isolar a Praça dos Três Poderes e impedir que a população chegasse onde chegou, do que necessariamente pelo que se alega que tenha sido um golpe com senhoras, com crianças, com idosos, né, com pessoas desarmadas. Isso é, evidentemente, uma forçação. Qual é a sua avaliação sobre o cenário e as variáveis das eleições presidenciais de 2026? Bom, primeiro, apesar do nosso êxito, do nosso sucesso, né, o PL saiu de 4 milhões e 700 mil votos para 15 milhões e 700 mil votos. 240% de aumento. Saiu de onde para onde? Está dizendo de 2020 para 2024. Né? Assim. Em 2020 não tinha Bolsonaro, agora tem Bolsonaro. Então, quase que triplicou o número de votos nacionais. Já tinha Bolsonaro. 2020 não estava no PL ainda, né? Ele entrou depois. Tá. Então, o PL participou das eleições municipais sem Bolsonaro, ele entrou em 21. O Bolsonaro ganha as eleições em 2018 sem nenhum prefeito, né?
sem partido, sem dinheiro, sem tempo de televisão. O próprio Lula, quando venceu, tinha poucos prefeitos do seu partido. Então, essa é uma demonstração da população de que a forma como o PT e os seus aliados governam as cidades não é bem vista, não é aceita, porque eles são péssimos administradores e, via de regra, cometem atos de corrupção, de malversação de recursos, de equívocos do ponto de vista gerencial. Agora, as eleições de 26, o PL terá candidato a presidente. Terá? Próprio? Nós teremos um candidato próprio a presidente da República. Porque nós somos, e estamos trabalhando internamente, para falar para dentro do partido e para fora, a direita é conservadora no país. Nós temos hoje a maior liderança popular que o Brasil já teve nos últimos 40, 50 anos, que é o presidente Bolsonaro. Eu digo isso com muita convicção, porque a vida me proporcionou a oportunidade, né, como alguém que gosta da política, que ama esse país, de compartilhar momentos com o presidente Bolsonaro que são absolutamente emocionantes, dessa empatia, dessa conexão que ele tem com o povo brasileiro. No dia 16 de agosto, por exemplo, mais recentemente, ele foi ao Rio Grande do Norte, entrou num carro comigo de 7h30 da manhã, às 11h30 da noite ele saiu desse carro, parou 2 vezes num posto de gasolina para tirar água do joelho, né? 2 vezes, fez 10 ou 11 comícios, né? E em todo canto o entusiasmo popular, no Nordeste brasileiro, onde ele só teve, no meu estado, 35% dos votos, né? Nossa visão de que a nossa carga tributária ela é extremamente excessiva e desproporcional, né? E que o país ele só vai realmente crescer de forma sustentável ao longo dos próximos anos se nós tivermos uma redução gradual desses impostos. Porque se você diminui a carga tributária de maneira inteligente, você aumenta a arrecadação, paradoxalmente. Porque diminui a elisão, a sonegação, né, o descaminho, né, as pessoas se sentem mais confortáveis de pagar um imposto que é justo e que lhe retribua através de um Estado que presta o serviço de maneira adequada, né. Não é à toa que o PT perde adeptos e aumenta a repulsa ao presidente Lula, porque cada vez mais a esquerda se fecha numa visão da sociedade que não existe mais. Uma sociedade dos anos 80, dos anos 70. Né? Eles teimam, por exemplo, em tentar enquadrar quem trabalha com aplicativos de internet, quem trabalha com inteligência artificial, dentro de uma visão fascista, né? Esse é o nome que eles gostam de usar, do Mussolini, do Vargas, da CLT de 1943. O equívoco de imaginar que ele, Lula, ainda é o cara, e a população olha para ele e diz, puxa vida, esse cara está ficando ridículo, porque anda o mundo inteiro com a primeira-dama deslumbrada, se hospedando em hotéis de luxo, gastando dezenas de milhões de reais com comitivas suntuosas e numerosas para fazer turismo e falar banalidades e dizer bobagens pelo mundo afora. E o nosso candidato a presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro, que está inelegível hoje, eu diria, por uma profunda injustiça cometida pela Justiça Eleitoral, porque a Justiça também erra. Nós temos hoje um presidente da República que foi julgado em 3 instâncias por 10 juízes diferentes, por desvio de recursos públicos, por corrupção, por formação de quadrilha, enfim, por corrupção passiva. E esse cidadão hoje teve todas as ações que permitiram a sua prisão anuladas e hoje é presidente da República. Mas caso o PL não consiga reverter essa legitimidade e esse consórcio de governadores indique o nome de Tarcísio, o PL apoiaria o Tarcísio? Ou está descartado? Não, acho que o Tarcísio é um quadro importante, como existem outros quadros importantes. Mas eu estou dizendo a você que o PL terá um candidato. Isso já é certo. Então, eu vou defender isso certo. internamente. É a sua ideia. Essa é a minha, e eu acredito que é majoritário hoje no partido. Claro que não é 100% do partido, mas eu acho que a grande maioria daqueles que estão dentro do PL acreditam e defendem que o PL tem que ter um candidato. Tarcísio hoje está no Republicano. Se ele vier para o PL, certo, passa a ser um quadro a ser considerado, sem dúvida nenhuma, caso o Bolsonaro não seja candidato a presidente da República. Então, essa turma bolorenta e atrasada do PT e da esquerda acha que a gente tem que continuar com a legislação de 70 anos atrás. Então, preservando os direitos do trabalhador, nós modernizamos a lei. Agora, várias ações foram impetradas, ações diretas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contra a terceirização, contra o trabalho intermitente, contra a sucumbência recíproca, contra a insalubridade. Então tem uma série de ações que foram impetradas, algumas delas foram vencedoras, outras não,
E houve alguns retrocessos no processo. Mas, mesmo assim, nós melhoramos extraordinariamente a condição estrutural do mercado de trabalho. Esse governo tenta a todo custo reverter a reforma trabalhista. Esse governo é um governo autofágico. Ele sabota as mudanças que foram feitas. O governo, por exemplo, está ressuscitando, através de uma ação articulada com o Supremo Tribunal Federal, o antigo imposto sindical obrigatório. Fizeram recentemente na questão da remuneração, a igualdade de remuneração, porque uma coisa é a igualdade salarial, Bruno, que desde 1943 é crime você contratar um homem ou uma mulher na mesma condição de trabalho e pagar salários diferentes. Agora, a remuneração é igual. Isso é um crime contra a produtividade, contra a eficiência de qualquer empresa. Se eu tenho um homem ou mulher contratados com o mesmo salário numa sapataria, no final do dia, se alguém vendeu 10 pares de sapato, outro vendeu 5, eu vou premiar quem vendeu os 10 pares, independente do sexo, se foi homem ou mulher. Aí passou uma lei agora de igualdade. Então você acabou com a produtividade, você está mandando dar transparência aos dados dessas empresas, o que vai permitir que elas sejam retaliadas. Mas como é que passa uma lei dessa no Congresso? Pela inércia de alguns e pelo politicamente correto. Eu, particularmente, votei contra. Qual que é a sua maior perplexidade hoje? Voltarmos a ter um governo do PT com Lula à frente. Eu não sei se nós estamos aqui com a síndrome de Estocolmo, né? De alguém que foi sequestrado e se sente devedor ao bandido que o sequestrou, o criminoso que o sequestrou. O Brasil voltar, nesse momento da história brasileira, até à frente dos destinos do país, alguém com o passado, né, e com a maneira como se comportou no exercício da presidência da República, né, o Lula realmente é uma perplexidade e eu diria até uma frustração em relação, né, à natural indignação que qualquer povo necessariamente precisaria ter. Discutir economia com o PT é como jogar xadrez com pombo. Né? Você conhece essa expressão? Sim. Né? Então você arruma o tabuleiro, ele chega com o peito estufado, desarruma as pedras todas, faz uma caca em cima do tabuleiro e sai dizendo que ganhou o jogo, né? Então, é o que eu espero do Brasil. O tabuleiro está desarrumado, as peças estão em lugares diferentes, está tudo enlameado. Você é pessimista, então? Então, nós vamos... Não, eu sou otimista. Eu acho que a gente vai fazer o que já fez outras vezes. Vamos limpar o tabuleiro, vamos botar as peças no lugar e o Brasil é maior do que todos esses problemas, todas as suas crises. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo para você aprender, ganhar dólar aqui na internet sem precisar investir dinheiro, sem precisar gastar nada. Não é jogo, tigrinho, aposta, nada disso. Essas enroladas que tem por aí, nada disso. É aposta. Não, você não vai precisar investir nada. Você tem que investir em você, no seu conhecimento, na sua dedicação em estudar um método. E você pode fazer mensalmente de 2 a 5 mil e viver da internet. Isso é totalmente possível. Depende de quê? Depende de você sentar, estudar e dizer, vou aplicar. E tenho certeza absoluta, se você aplicar do jeito que está ensinando ali, você vai ganhar e vai colher os frutos. Então, clica no link no primeiro comentário fixado e assista a aula. É totalmente gratuito. Pessoal, sensacional essa entrevista com o senador Rogério Marinho. Cara, ele é muito inteligente. É um dos melhores senadores. Tem outros ali. Tem o Magno Malta, tem o Marcos Rogério, tem a Damares, tem outros senadores, né? Tem o Girão, outros senadores muito bons ali dentro do Senado. Mas o Rogério Marinho, ele é muito inteligente. É claro, ele foi integrante do governo Bolsonaro anteriormente, verdade, né? Ele é hoje um fiel apoiador de Bolsonaro, isso é verdade. Você vê, em meio a tantos que usam o nome de Bolsonaro para se eleger, né? Muitos usaram o nome do Bolsonaro para dizer, não, eu sou apoiador, isso e aquilo. Quando chegaram lá no Congresso que ganharam, o Alexandre Frota, tem outros aí, chegaram lá, mudaram de lado, uns foram para a esquerda, outros começaram a meter o pau em Bolsonaro, outros começaram a chamar ele de traidor. O Dória, você lembra do governador Dória de São Paulo? Aquele ali era Deus no céu e Bolsonaro na terra, era o Bolsodória, né? Tudo para ganhar a eleição. O que é que a pessoa não faz pelo poder, né? É capaz de vender até não sei o quê. Mas você vê, muitos que se dizem aliados, simplesmente deram um pé na bunda de Bolsonaro, usaram apenas o nome dele para se candidatar.
mas outros são fiéis. A exemplo disso, Nicolas Ferreira, Magno Malta, nunca abandonaram. Eu não estou dizendo que não possa haver divergência, que não possa haver discordância, tudo isso pode acontecer, mas quem é de direita não passa para a esquerda, porque já depois que você tem o entendimento do que é a direita, aí, o que é o Foro de São Paulo, o que foi que Cuba, o que aconteceu com Cuba, o que aconteceu com Venezuela, esses governos de esquerda, que eles não ajudam, essa ideia de não, é porque a esquerda ela ajuda os mais pobres e o Lula é exemplo disso. O Lula não é exemplo de nada, o Lula é exemplo de corrupção. O Lula é exemplo de uma pessoa que não tem apreço pela democracia. Por quê? Porque ele defende governos tipo Nicolás Maduro, o governo de Cuba. Ele foi para a Rússia esses dias aí. Quem eram os presidentes que estavam com o Lula lá na Rússia? Qual presidente? Não tinha presidente ali. Ali tinha um monte de ditador. Tinha o da Rússia, o Putin, tinha o Xi Jinping da China, tinha o Maduro da Venezuela, tinha outro lado não sei de onde. Ou seja, veja só com quem esse homem está alinhado. Aí com as democracias, ele quer acordo? Não quer. Porque se quisesse acordo, é claro que ele ia tentar, buscar se aproximar dos Estados Unidos, uma grande potência, mas não, ele não quer não. Então, esse Lula que aí está fazendo esse desgoverno desastroso, vergonhoso, que está colocando a economia num buraco com Fernando Haddad na frente, né? Os ministros que não têm a competência, não têm clareza, não têm mérito para estar ali, estão ali porque foram indicação política, mas não estão ali porque são bons naquilo que faz, não são. Aí, no governo de Bolsonaro, todo mundo reclamava da Amazônia. A Amazônia pegando fogo. O pulmão do mundo está pegando fogo. Hoje em dia ninguém fala nada. O desmatamento crescendo, fogo de todo lado. Cadê os cantores? Cadê o pessoal do Salve Amazônia? Cadê a Greta? Cadê o pessoal? Ninguém tá nem aí. Porque a gente já sabe já a ideologia. Antigamente, quando Bolsonaro estava governando o Brasil, era clima tenso direto. Era como é que diziam? As instituições estão uma ruptura nas instituições. Não, porque é uma ruptura com o Lula tá tudo em paz, tá tudo. Por quê? Por que tá tudo em paz? Porque é um cobrindo os erros dos outros. O Alexandre de Moraes e os ministros, claro que tudo, a maioria indicado pelo PT, não tem o que dizer contra o PT. Ninguém se pronunciou contra o roubo do INSS. Os políticos que representam a justiça, a alta corte aqui do Brasil, ninguém se pronunciou contra o roubo do INSS. Se isso fosse com o presidente Bolsonaro, meu filho, o Brasil já tinha virado de cabeça para baixo já. Então, vê só, é triste, é lamentável, mas é a situação que nós estamos agora, né? É como o Rogério Marinho disse aí, o cara foi condenado em 3 instâncias. Pessoas delataram, disseram que roubaram, provas e mais provas, uma por cima da outra. Diversos juízes condenaram o Lula. Ninguém condenou ele de forma inocente. Condenaram o cara, provaram como A mais E. Mas, igual 1 mais 1 é 2, provaram, deixaram claro. Aí, um ministro do Supremo Tribunal Federal viu que Bolsonaro não tinha ninguém para tirar ele as eleições dele, disse a única alternativa é descondenar o condenado. Nós vamos ter que dar um malabarismo aqui. Não sei o que foi que aconteceu, penso eu. Se reuniu ali a cúpula ali do STF e disse, nós vamos ter que dar um jeito. Nós somos a corte maior, nós temos autoridade para isso, então vamos fazer isso. Pronto. Juntaram todo mundo ali e resolveram descondenar e deram os direitos políticos a ele, pronto. E ainda deram um empurrãozinho para ele chegar na presidência da República. Meu pensamento. Eu ainda sou livre para pensar e expressar aquilo que eu quiser. Né? Daqui uns dias isso vai ser crime. Essa é a triste realidade. Mas foi isso que aconteceu. E agora tá aí o Brasil nesse buraco com esse descondenado. Mas tomara que em 2026 as coisas mudem. Tomara que Bolsonaro consiga reverter a sua situação de inegibilidade. Esteja pronto para disputar. Caso ele não esteja, é como o senador Rogério Marinho deixou bem destacado aí. O Tarcísio pode ser um bom nome para substituir uma eventual ausência de Bolsonaro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.